Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos aqui o prazer de receber Dona Selma Rizzo. Dona Selma é jornalista, escritora e ligada ao estudo da ufologia. Exatamente. É um prazer recebê-la, Dona Selma. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre a ufologia e a espiritualidade ligada à ufologia. Aos contatos que a gente pode ter com esses seres, né, enigmáticos, interessantes e ao mesmo tempo assustadores, mas que devem trazer, e eu acredito, segundo o que aconteceu comigo, trazer informações para a gente sobre a vida na Terra, sobre a nossa conduta moral aqui na Terra. Então, Dona Selma, deixa eu falar para a senhora, para os nossos assinantes. A Dona Selma, ela escreveu um livro aqui chamado A Primeira Verdade, e nós vamos falar sobre o livro, e você vai entender bem, né, a questão da ufologia, se você acredita ou não, né, em extraterrestre, em seres de outros planetas. Sim. A Dona Selma já foi abduzida, ela tem um contato muito forte com grupos de ufologia no Brasil inteiro. E nós vamos aqui hoje ter o prazer de contar a história, né, da Dona Selma. A Primeira Verdade, Dona Selma, aqui é o livro, né, que a senhora esse, né? lançou, né? A senhora lançou. É esse livro. Já estamos na segunda edição, A Primeira Verdade, onde eu falo e descrevo a minha verdade, dentro do que eu passei com esses seres extraterrestres e dimensionais, né, que eu gosto de dizer assim, porque falar, são só de fora do planeta, não. Acredito que muitos vivem entre nós e eu tive contato com seres que vivem entre nós, entre aspas, disfarçados de humanos. Então, essa é a capa da segunda edição. O livro já se encontra na leitura, né, no GV Shopping. Já está na leitura do GV Shopping. Dona Selma, como é que aconteceu que a senhora começou a estudar e se preocupar com eu vejo aqui nas primeiras matérias aqui do livro da senhora sobre a infância perturbada. Desde criança eu tinha muitas visões. Eu via monstros dentro do quarto, via vultos. Eu sou vidente de Maria desde criança também. E eram sonhos assustadores, corria para o quarto da mãe, aquelas coisas de criança. Conversava com amigos imaginários. E aí depois passou, eu tive um contato. E aí os monstros da minha infância foram seres extraterrestres ou dimensionais, extracorpóreos ou não. Então, esses foram os meus primeiros contatos desde a infância. A minha infância foi realmente difícil, assim, com as visões que eu tinha, né? E previsões também, que às vezes eu fui pequena, 6 anos, mamãe... A senhora já era vidente? Eu acho que sim, Eu não me classifico muito como vidente, nem paranormal, não faço mover nada, nem entortar nada, garfo, faca, nada disso, né? Mas eu tenho uma certa facilidade de perceber a energia das pessoas, de falar coisas assim, sem estudar, que eu não tenho esse estudo do espiritismo, né? Eu tenho uma formação católica, embora eu às vezes nem frequente a igreja muito, mas eu tenho uma facilidade de desenvolver essa capacidade de leitura da mente das pessoas e muitas vezes das emoções das pessoas. E isso eu acho que eu adquiri com o tempo com esses seres dimensionais, porque o que aconteceu comigo na mão deles foi impressionante. Então, é o seguinte, Dona Selma, a senhora também tem uma dose de espiritualidade muito forte. A senhora já teve uma visão com Jesus? Eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade e é lógico que eu nunca, minha família é católica, né? E eu, com 11 anos mais ou menos, eu vi Jesus descer de uma rampa de luz e a nossa volta, o mundo inteiro estava acabando.
nuvem, chuva, tudo, pessoas gritando. E eu não tinha medo, eu olhava para ele, ele estendia as mãos para mim e eu caminhava em direção a ele. Isso há mais ou menos 11, 12 anos. Então, essa visão vem desde criança. Até hoje eu tenho essas visões. A senhora também fala aqui nas novas descobertas. Quando é que começaram a acontecer esses contatos? Eu morava em Belo Horizonte, eu morava em Palmas, na verdade, eu me separei e fui para Palmas. E em Palmas eu fui numa festa em Paraíso, uma cidade pertinho de Palmas. E o meu carro parou no meio da estrada, é coisa de 1 hora mais ou menos de Palmas, Tocantins, essa cidade de Paraíso. E o meu carro parou, apagou tudo e o carro parou. E eu vi uma luz enorme no céu, era do tamanho de um ônibus sobre o meu carro. Aí eu desci do carro e eu estava com outras pessoas que, né, não quiseram que eu mencionasse, mas eu estava com outras pessoas no carro também. E aí eu desci, eles ficaram com medo no carro e eu desci e fiquei olhando para aquela luz. Mas uma luz enorme. E de repente essa luz sumiu, do mesmo jeito que apareceu, ela sumiu, e eu senti que na minha orelha sangrava, minha orelha esquerda sangrava. Aí eu entrei no carro e resolvi voltar para Palmas. Fiquei um pouco assustada, voltei para Palmas e aquela história, aquela visão apagou. Para mim, foi alguma coisa que aconteceu, né, vi uma luz no céu e pronto. Não tinha ligação nenhuma com ufologia, nada de ET. Se falasse de ET comigo, eu ainda ia rir e achar graça das pessoas, né? Talvez não duvidasse, mas assim, ia achar muita graça. E assim foi, eu acredito, que o meu primeiro contato, exatamente dessa forma como está na imagem. A luz apareceu sobre o meu carro, eu desci e aí a minha orelha esquerda sangrou. Cheguei em casa, limpei, fui dormir e tal, o tempo passou. E eu mudei para Belo Horizonte. Aí vem o meu primeiro contato. Eu me mudei para Belo Horizonte, fui morar no bairro Estrela d'Alva. E no bairro Estrela d'Alva, ele é um conjunto exatamente assim. Os prédios são bem juntos, né? E eu estava com uma febre muito forte nesse dia. Hoje em dia, gente, eu não tenho febre. Não sei explicar também por quê. E eu estava com uma febre muito forte. Uma luz entrou dentro do quarto. As janelas nesse conjunto Estrela d'Alva, elas vão até o chão. E essa luz entrou dentro do quarto e eu cheguei na janela. Quando eu cheguei na janela, a visão que eu tive foi de uma nave e uma senhora e uma criança sendo levadas por essa nave. Até então, nada de ufologia, nada de acreditar em seres extraterrestres, nada disso, absolutamente nada. Essa imagem também ficou praticamente apagada, porque de manhã eu vi a minha vizinha falando, você viu o que aconteceu aqui no bairro e tal? O pessoal está falando que teve uma luz, aí eu não acreditava em nada disso. Falei, não estou sabendo de nada, não. E a história passou. Isso foi em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Que eu morava no bairro Estrela d'Alva. Aí fui para Palmas, fui morar em Palmas. Em Palmas eu passei, minha família toda mora em Palmas, né? A maioria dos meus pais e tudo moram em Palmas. E eu também, a gente tinha mania de subir a serra, outro contato que eu tive também. Eu subi a serra com o pessoal que a gente gostava de ver a cidade crescendo, né? A gente gostava muito de ver as estrelas e tudo. E aí, enquanto o pessoal estava bebendo, alguma coisa assim, porque eu não bebo, nada disso, né? Imagina, se bebesse, né, Toninho? Não bebo, não bebo, nada. E aí, eu fui levada novamente por esses seres, de uma forma assim, dentro de uma bolha. Enquanto o pessoal estava lá no canto, eu encostei no meu carro e eu fui levada dentro de uma bolha. Inclusive, eu quero deixar bem claro aqui que muitas pessoas hoje, que eu estou escrevendo um segundo livro chamado Abreviados, elas comentam comigo hoje que já passaram por essa experiência da bolha. Parece uma bolha transparente, um balão transparente, onde eles me pegaram assim, eles desceram esse balão e eu entrei dentro desse balão, flutuando, e fui para dentro de uma nave. Mas eu não senti nada, muito pelo contrário. Mas eu senti. Foi quando e isso lá em Palmas? É isso em Palmas também. Em Palmas também. E Belo Horizonte tudo foi apagado. Eu comecei uma nova vida e tal. E aí voltei para Belo Horizonte. Voltando para Belo Horizonte, lá em Palmas, abduzida de novo, né? Voltei para Belo Horizonte, me mudei para um apartamento, e nesse apartamento que tudo começou a acontecer. Porque nesse apartamento que apareceram os sinais que foram, nós tiramos, eu tinha uma fábrica de sabonetes, e nós tiramos um móvel de lugar. Quando nós tiramos esse móvel de lugar, na parede do apartamento apareceram desenhos.
vou até pôr aqui, na parede do apartamento apareceram vários desenhos. E aí, como toda mulher, eu fui lá apagar. Meu esposo falou assim comigo, não, espera aí, deixa eu dar uma olhada nisso. Ele falou assim, deixa eu ver o que é isso, que esse sujeirinho aqui tá parecendo alguma coisa estranha. E eram essas imagens que tinham no apartamento. Né? A gente colocou, até um fotógrafo amigo meu, colocou na parede uma régua para a gente ver o tamanho dos desenhos, que são cabecinhas de ET. E aí os fios foram se formando, porque eu não acreditava, continuava não acreditando de nada. Tudo para mim era coisa da minha cabeça. Porque eu, desde criança, tinha as experiências com seres, né? Tinha um serzinho que me levava para um outro planeta, que era tudo muito lindo, que flores coloridas. Então, tudo era infância, tudo era coisa de criança. E aí, aparecem eles lá no meu apartamento. Como eu não era ligada à ufologia... Isso foi em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Em 2002. Isso já em 2002, que eu morava em Belo Horizonte. E aí eu desço a rua, vou no salão de uma amiga chamada Marta. Eu gosto de conversar pouco, né? Dá para perceber. E aí eu chego na casa da Marta e falo, Marta, você nem acredita, aconteceu na minha casa. Ela falou, o que foi, Selma? Aí eu falei, apareceu uns ETs na parede do apartamento. Aí o Gregory, que ele foi até cabeleireiro da Gretchen, ele trabalhava com ela. Aí ele falou, eu posso ir lá ver? Eu falei, claro que pode. Queria mostrar para todo mundo isso aqui. Falei, uns ETs apareceram no meu apartamento, minha família toda doida. Mas aí ficou marcado? Ficou... Aí ficou na parede. Ficou... Nós tiramos, quando nós mudamos de lá, o meu esposo colocou uma fita em cima, porque ele foi carcar a parede para a gente ter uma memória, né? Porque eu tenho as fotos também. Uhum. Eu tenho as fotos originais, né? Aí ele pôs uma fita aqui e cortou em volta. Eu tô até com ele na bolsa. Aí dizem que tem energia, viu? Mas aí vamos pro outro lado, né? Não, aí é brincadeira. Mas aí ele chegou lá, esse rapaz chegou lá e começou a olhar essas imagens. E ele se sentiu muito mal. Quando ele olhou, ele se sentiu muito mal. E eu levando tudo numa boa, na brincadeira, porque eu não acreditava nada disso. Para mim apareceu isso lá, mas podia ser uma sujeira, podia ser qualquer coisa. Aí ele desce e os fios vão se formando, gente, que é assim que funciona. Pelo menos é no que eu acredito. Ele desce a rua, atravessa a rua, vai até uma casa onde mora o Dr. Pedro Paulino Souto, que eu comento no livro, um advogado de Montes Claros, ligado à ufologia. Amava a ufologia, estudava ufologia há muitos anos. E aí o Dr. Pedro fala, ô Gregory, pergunta a Selva se eu posso ir lá ver. Aí o Dr. Pedro vai e fica encantado. Aí vai um monte de gente lá em casa. Eu gosto de conversar, gosto de visitas, adorei tudo aquilo. Pronto. Aí era café toda tarde. E eu fui visitada por muitos ufólogos. Dr. Uvio Brandt, por exemplo, que eu menciono no livro também, e outros também, Marco Antônio Maldonado. E aí, quando eles foram lá, quando tudo começou a acontecer, que foram muitas visitas lá em casa, a energia do apartamento começou a ficar diferente. Eu via vultos passando, aí eu comecei a ficar muito assustada. E por várias vezes, eu juro, eu tentei apagar esses desenhos. Porque eu achava que isso estava interferindo de alguma forma, alguma energia ruim. Várias vezes a minha mão não conseguia apagar. A minha mão não apagava. E um dia minha mãe veio de Montes Claros também, nessa época a mãe morava em Montes Claros, e ela foi lá para casa porque isso estava mexendo muito com a gente. Eu estava adoecendo, eu tinha muita dor nas pernas, meu marido era usado em experiências, e acontecia com ele, a gente fez amizade com o Dr. Pedro, claro que não saía lá de casa. Então o meu esposo, eles furavam o pé do meu esposo à noite, extraterrestre, ele chegava a vê-los, furando o pé dele, e o Dr. Pedro contava na manhã seguinte que eles estavam furando o pé dele. Então é muito estranho isso, um senhor, né, um homem de bem, né, moralmente, um advogado, né, um homem, jamais iria fazer uma coisa dessa, falar isso. E ele ligado à ufologia, ele falava, pô, eles furaram, e ele ria muito. Ele falou, furaram meu pé também essa noite, não sei o que eles estão querendo com a gente. Ele falava desse jeito. Então o apartamento se tornou assim um lugar de uma energia muito forte. E eu passei por algumas experiências assim também, assustadoras dentro do apartamento, de ver muitos vultos, e aí eu resolvi apagar. E minha mãe veio de Montes Claros e tudo, muito assustada com o que eu estava contando, os ETs do apartamento da Selma. Aí uma madrugada, mamãe levantou de madrugada e eu escutei eles falando, eu não vi, gente, eu escutei dentro da minha cabeça que eles conversam comigo em voz mental. Não é, eles não mexem a boca para conversar, é sempre voz mental. Então, eles falaram assim comigo, corre, sua mãe está apagando a gente. Aí eu levantei, mamãe estava com um pano e um veja na mão, na parede. Para limpar? Para limpar, porque ela achava que aquilo estava prejudicando a gente, estava.
né? Porque eu estava adoecendo e aquela confusão danada, eu já não dormia. Eu já tinha dificuldade para dormir. Aí eu já não dormia porque eu comecei a ver esses seres e assim, passava aquele vulto, depois passava o vulto pequeno. E um dia eu estou sentada na sala e aí foi uma experiência assim para mim traumatizante. Eu estava sentada na sala e eu comecei a sentir uma dor muito forte no corpo. E aí eu cheguei a ver vários seres verde, tipo azeitona, aquela corzinha de azeitona, pequenininhos, e eles não falavam, mas emitiam um som tipo uma abelha. Aquele sonzinho, sabe? Aqueles barulhinhos, um zumbidozinho, desse jeito. E aí eu olhei, mas eu estava com tanta dor, meu esposo estava lavando o banheiro, e eu o chamei para me socorrer, porque eu pensei, pô, estourou uma apêndice ou qualquer coisa, porque a dor era muito forte. E aí, mas ele não conseguia sair do banheiro. E eu me virei assim de lado e eu continuei a vê-los aqui. E eles estavam, por incrível que pareça, gente, eles estavam preocupados comigo. Eu senti neles a preocupação comigo e com a minha dor. E aí eu me encaminhei até o quarto. Meu marido não conseguia sair lá de dentro. Parecia que ele estava paralisado lá dentro. E eu fui para o quarto e deitei. Isso eu dormi até às 6. Ele saiu do banheiro depois e tal, lavou e tal. E ele me viu deitada e falou, deve estar tudo bem. Aí o telefone toca, na hora que eu acordei. É o doutor Pedro e mais 2 pessoas que eu não conhecia. Né? Porque minha casa virou um parquinho, né, para eles. Para as pessoas que gostavam de ufologia. E aí um senhor chamado Jaime, que até hoje eu não sei o nome dele, ele sabia tudo que aconteceu dentro do meu apartamento. E nesse momento que eu estava com essa dor e que esses seres verdes estavam ao meu lado, tudo no meu apartamento quebrou. Quebrou como? Na sala. Estourou. Estourou. Estourou tudo. Na época, a gente ficou tão assustado, na época eu devo essa foto, eu não tem como. Eu nem fiz foto, porque a gente ficou muito assustado, porque eu estava no quarto já, e meu marido não conseguia sair do banheiro. E eu tenho muitas coisas de vidro, eu gosto de bichinhos de vidro e tudo. Eu tinha uns negócios que chamado bibelô, que antigamente usava isso. Eu tinha coleção bibelô, aqueles bichinhos, né? Avestruz, patinhos, eu tinha muito. Eles estouraram. Então a energia foi muito forte. E aí eu fiquei com muito medo. Aí eu falei, agora chega. Vou apagar tudo, vou limpar tudo. E fechou a história. Eu não quero mais saber disso e vou mudar daqui. Aí o telefone toca, era o doutor Pedro, com um amigo chamado Jaime, que, segundo esse Jaime, amigo do doutor Pedro, ele recebeu uma mensagem que estava acontecendo dentro do meu apartamento comigo. Uma pessoa chamada Selva e tal. Aí o doutor Pedro me identificou, perguntou se podia ir lá em casa. Eu falei, pode vir, mas eu vou apagar tudo. Vamos ver quem é esse Jaime, né? Mas depois disso eu vou apagar tudo. Tudo já tinha passado e tudo mineiro, bom café e o bom pão de queijo não faltava. Aí o pessoal, esse Jaime ficava olhando para mim como se eu fosse um ET. Ele olhava para mim com os olhos, assim, um olhar muito profundo. E ele parece que queria me falar alguma coisa, mas ele não tinha coragem de falar, porque eu não sabia nada, gente. Eu não sabia nada de ufologia até hoje. Acredito que eu ainda não saiba. Eu sei das minhas experiências e dos livros que eu vou escrever para algumas pessoas que passaram também essas experiências comigo. E aí esse Jaime sentou, daí a pouco chegou mais um senhor chamado Marco Antônio Maldonado. E o Marco Antônio Maldonado vira para mim e começa a contar uma história. E ele vira e fala, em 1985, a minha irmã Nazaré morava no bairro Estrela d'Alva. Ela morava no prédio ao lado, o meu era o B, acho que não me engano era o C. Eu posso estar enganada aqui, viu, gente, com as letras. Porque na época era tudo A, B e C os prédios. Eu morava no 6º andar. E ele começa a falar no sofá e ele começa a olhar para mim e contar. Minha irmã, eu conto tudo no livro. Minha irmã se chamava Nazaré. Ela e o filho foram abduzidos naquela noite. Naquela noite, um motorista de táxi recebeu um pessoal muito estranho, eu também conto isso, está nos jornais também, se não me engano, no jornal Estado de Minas ou no Tempo. 1985, no bairro Estrela d'Alva, próximo a Mendes Júnior. Esse taxista fala que recebeu uns clientes dentro do táxi dele, muito estranhos, eles desceram ali, perto do conjunto Estrela d'Alva. E o Marco Antônio Maldonado começou a me contar essa história. Quando ele começou a contar essa história, eu acordei. Era como se tudo aquilo tivesse bloqueado em minha mente. Aí eu falei, Marco Antônio, você está contando a minha história. Aí eu lembrei de tudo o que aconteceu aqui. Que a luz entrou no quarto, que eu vi uma senhora e uma criança sendo levadas no bairro Estrela d'Alva. E ele contou da irmã Nazaré, que era uma vidente excepcional, ela faleceu já também.
E ele contou dessa criança, e ele conta, e eu falo no livro, que a irmã dele, a Nazaré, ligou para ele desesperada, porque o Marco Antônio já era uma pessoa da ufologia, e ela disse que os seres entraram dentro do apartamento dela. Também. No dela, mas os seres, assim, visíveis para ela ver, e foi uma confusão dentro do condomínio, eu não sabia de nada, eu estava lá no meu apartamento, tranquila. E de manhã eu sei que o pessoal estava comentando isso, mas como eu não saía, não tinha muita amizade, a gente tinha mudado há pouco tempo, depois que eu fiquei sabendo, aí eu pronto, comecei a chorar, falei, Marco Antônio, você contou minha história, não é possível, isso aconteceu comigo, eu vi essa abdução, e aconteceu isso comigo. Ele falou assim, calma, fica calma. Eu falei, mas como? Eu vou apagar tudo isso. Meu negócio era apagar. Eu achava que se eu apagasse tudo, eu ia resolver todos os meus problemas. Até que o doutor Pedro leva uma senhora lá em casa para me ajudar. Dona Dulce Costa Nobre, cujos filhos são médicos em Montes Claros. Eu também menciono tudo isso com autorização dela. E essa senhora era espírita, mas uma pessoa fantástica, fantástica. E ela me ajudou muito, ela me explicou sobre os seres, ela falava sobre vida fora da Terra, ela falava muita coisa comigo. E eu falava, poxa, pelo menos eu não estou doida sozinha, ela é uma senhora. Era um monte de gente doida ali, né? E eu querendo escutar, mas querendo apagar. De todo jeito, meu negócio, eu olhava para eles, ficava com aquele veja na mão, o papelzinho e o paninho, mas não apagava. E aí a dona Dulce deu uma ideia, não sei se vocês vão conseguir ver, que eu não consegui tirar do computador, da gente fazer reunião. Aqui é uma mesa muito bem desenhada, viu, gente? Não sei se dá para ver, que fui eu que desenhei. Então, ela deu uma ideia da gente usar essa energia que era latente dentro do apartamento, segundo ela, porque ela era uma espírita kardecista, para curar pessoas. Aí eu falei, bingo, deve ser isso que eles querem de mim, né? Porque eu já tinha feito vários cursos de terapia alternativa e tudo. Eu falei, vai ver que eu não estou fazendo nada do bem, né? Eu preciso curar essas pessoas. E essa energia veio para isso, e é extraterrestre. Aí eu já gostei da ideia. Falei, tudo bem, eles não estão fazendo mais nada comigo agora. E a gente começou a fazer reuniões lá em casa toda tarde. Toda tarde, não, era uma vez na semana por enquanto. Toda quarta-feira, a gente fazia as reuniões. Aí ficava o doutor Pedro de um lado, meu esposo do outro, eu sentada também, a dona Dulce Costa Nobre. E aí eu comecei a ver a parede, não sei se dá para vocês verem aqui, a parede do apartamento, na lateral do apartamento, abria-se um portal, onde saíam vários seres. E aí eu falava com ela, eu falava, dona Dulce, eu estou vendo um cara assim, eu estou vendo um cara desse jeito aqui, ó. Eu estou vendo um cara desse jeito que anos depois, eu achei na internet. Eu falei, eu conheço ele. Porque eu fiz uns desenhos no livro que, gente, me perdoem, porque realmente... Será que todos os ETs têm essa Não, vários. Para mim, pelo menos, vários diferentes. Uhum. Vários. Eu tenho até desenho deles. O que se fala muito, né, nessa área de ufologia, de extraterrestre, que o formato é esse aí, né, Gil? Na verdade, o que me deixa, assim, acho um pouco intrigada, é que a gente fala assim, os ETs, né, extraterrestres, mas a semelhança que eles têm com a gente, não essa física, porque, pelo amor de Deus, né, a gente é lindo demais. Eles, cabeça, tronco e membros. Todos os que eu fiz contato têm cabeça, tronco e membros. Então, de repente, aí a gente vai naquela frase, sem religião, tá, gente? Mas, assim, imagem igual ou semelhante. Eles são semelhantes, eles têm cabeça, tronco e membros, eles não são iguais. Mas são semelhantes. Mas são semelhantes. Então, aí a gente começou a trabalhar nessas reuniões e a dona Dulce sugeriu que nós colocássemos um potinho de vidro com os nomes dentro. Eu falei, pronto, achei o problema agora. Nós vamos começar a trabalhar. Só que eu comecei a ter uma dor muito forte nas pernas, mas muito forte. E aí ela trazia o nome das pessoas e eu falava, olha, dona Dulce, eu nunca... fiz previsões, assim, fiz algumas previsões, mas assim, para mim era tudo assim, adivinhação, eu brincava de pôr carta, mas adivinhação e dava certo, para mim estava dando certo, mas era uma coisa da minha cabecinha, eu achava, deu certo, aconteceu, eu falava, daqui 15 dias tem uma notícia boa para te dar, mas assim, eu achava que, tô ajudando a pessoa, tá acreditando, vai acontecer, e acontecia, eu achava legal, mas só isso. Entendeu? Às vezes uma pessoa triste, não, sua vida vai mudar em 2026, depois do dia 20 sua vida vai mudar muito. Aí acontecia. Mas aí eu pensava assim, não, é porque quando você crê que alguma coisa vai acontecer, o universo se manifesta. Dá certo, né? E dá certo. Aí eu falava, pronto, não é ponto para mim, é para a pessoa, né, que recebeu a mensagem. E a vida foi seguindo e a gente com essas reuniões. E durante as reuniões muitas coisas aconteceram. Vários seres, eu gosto de dizer modelos, tipos, não sei, raças, apareceram. E muitos me mostraram sempre em voz mental. Eu não entrava em transe.
em voz mental. Eu digo transe assim, mas eu não sentia nada. Do jeito que eu estou conversando aqui, eu falava, eles estão aqui, tem um aqui, tem outro aqui. Ele está falando comigo que tem um moço aqui dentro do potinho, cujo nome está no potinho, que ele está com câncer, ele está com um tumor, eu estou vendo uma bolinha preta de um lado. E assim foram vários meses a gente com essas reuniões assessoradas pela Dona Dulce, porque eu jamais faria isso sozinha. Primeiro que eu tinha medo deles. E ela, para mim, é uma pessoa maravilhosa, e ela era uma espírita, assim, ela tinha conhecimento da espiritualidade. E assim ela poderia me ajudar, porque até então eu achava que eu estava curando todo mundo e tudo. E aí, na verdade, estava. E os filhos dela, teve até um filho dela que ligou numa hora de uma reunião, médico neurologista em Montes Claros, eu menciono também com a autorização dele no livro, que ele estava fazendo uma cirurgia de uma senhora que sofreu um acidente e tinha um coágulo e eles parece que não estavam conseguindo ver. Aí a Dona Dulce, desesperada, me pede durante a reunião. Aí eu falo, meus amiguinhos do espaço, brincadeira, tá, gente? Porque não é bem assim, não. Deixa, hein, dona Selma, nós estamos aí conversando com a Dona Selma Riso, que é ufologista, e ela está contando uma história aqui interessante, falando que tem muito a ver com Montes Claros, né? Pelo que a senhora está falando. Sim. E o nosso Bragato foi abduzido, né? Sim. E a abdução dele foi em Montes Claros. Ele foi Isso é uma coincidência. É uma coincidência. Em Montes Claros tem muitos casos de ufologia. Inclusive, tem um senhor que eu conheci em Montes Claros, que se chama Zezinho ET. E eu conto aí a história dele, que também ele foi abduzido várias vezes. É um personagem extremamente interessante, eu tenho foto com ele no livro. E em Montes Claros também, eu já não estava mais com a Dona Dulce, mas eu passei por uma experiência de abdução em Montes Claros também. Porque o Zezinho, o seu Bragato foi abduzido aqui no Pico do Ibituruna e apareceu em Montes Claros, né? Horas depois, então não tinha como ele viajar, não tinha como. E ele apareceu em Montes Claros e ele conta uma história que, para mim... E nas abduções da senhora, a senhora foi levada para algum lugar? Para as naves. Quando criança, eu fui a planetas. E para naves também. Já fui levada para fora da Terra, já vi meteoros fora da Terra, já vi o Sol se aproximando também. Tem algumas visões que eu já tive também, que eles me passaram. E eles falam uma coisa tão interessante, até uma frase que um deles me falou, fora do contexto aqui, mas está no livro. Ele fala assim... Ele é um ser que parece raiz, ele é feito de raízes, de plantas. Eu até desenhei também, viu, gente? E ele arrasta umas raízes assim. Aí eu viro para ele e falo, poxa, mas como você fede? Você fede muito, parecia raiz podre. Aí ele fala, não sou eu, é o seu odor em mim. Aí eu olho para ele e falo, puxa vida. Aí eu fico calada. Mas é tudo mental. Dona Selma, o tempo é curto. O menino já pitou ali, né? Já pitou ali. Mas é muito interessante a história da senhora. E a gente hoje... Eu sou uma referência também da ufologia. Que bom. Porque essa história do Bragato, de abdução, foi contada, né? Nós éramos muito amigos, né, o Bragato. Então, eu ainda não acredito na história, entendeu? Sim. Porque... A gente, para acreditar, tem que ver, né? Ou viver, né? Ou viver. Mas, pela informação da senhora, né? Realmente a senhora teria sido abduzida. Várias vezes. Vários contatos, seres diferentes, a pele diferente. Tem seres que, inclusive, tem relatos aqui, seres de cura. Segundo eles, me passaram que tem uma nave no alto do Mangabeiras, onde eu já levei várias pessoas. Quando eu falo levei, gente, eu não peguei um carro, coloquei a pessoa dentro e levei até lá, não. É em projeção astral. Eu começo a mentalizar na pessoa que está com algum problema e eu a levo pro bairro Mangabeiras, em Belo Horizonte, que quando eu estava lá, eles passaram isso para mim. Inclusive, tem relatos dentro do livro falando de cura dessas pessoas. Então, não sou uma curandeira, não faço... eu sou reikiana, eu sou terapeuta holística e tudo. Eu fiz cura prânica, mas, na verdade, eu não tenho nenhum trabalho de cura, de imposição de mãos, nada disso. Eu tenho assessoria, eu acredito, de uma espiritualidade, de seres dimensionais, né,
podem chamar de anjos ou seres mesmo de outros Essa planetas. nave é uma nave hospital, então? Uma nave hospital, exatamente. Eu menciono ela aqui como uma nave E hospital. eles abduzem naturalmente as pessoas que estão com doenças terminais, uma coisa assim. Eles levam para lá. Eu acredito que eu seja uma ponte, que eu possa ser uma ponte, né? Talvez pela minha sensibilidade, que eu não sei onde que eu tenho a E a sensibilidade. senhora mas eles tem acham. o testemunho de alguém que teria ido na nave? Tenho, eu tenho a da dona Dulce aí, dona Dulce Costa Nobre, que ela operou também, e ela me pediu ajuda dentro do hospital, e ela quis contar, segundo os filhos médicos também, né, eles autorizaram, ela quis contar também. E eu também já fui para lá, por causa de dores. Outras pessoas também. Tem casos que vou contar agora no livro Abreviados, que é um pessoal de Sinop, que foi abduzido também. E essas pessoas, eles vieram me visitar aqui tem uns 15 dias. E eles passaram por muito aperto na estrada. E aí eu viro para eles, eu não sei como. E aí eu falo com eles assim, ele me liga e fala, não vou falar o nome dele agora não, tá, gente? Porque ele é alemão e vocês vão saber quem é também. E ele fala, nós estamos no meio da estrada, a estrada toda parou. E aí, de repente, eu tenho uma visão de um acidente lá na frente, de um buraco muito grande. Eu falo, para o carro agora. Quando ele para, a roda do carro o pneu está baixo e os parafusos, né, da roda estão soltos. Então ele parou o carro. Se ele tivesse andado, tinha sofrido e caído dentro desse buraco, que foi há 15 dias, semana retrasada, né? Vocês vão ver aí na televisão que teve um buraco lá e muita gente caiu na 040. E ele quase cai. Aí ele para num lugar muito escuro e tal. Aí eu viro para ele e falo, calma. Aí eles me ligam. Meu telefone, viu, gente? Eles me ligam. Por favor, pede ajuda aos seus amigos. Com certeza. Aí eu pego e ligo. E falo assim, calma. Tem um povo de amarelo. Eu não sei porque essa ligação minha é das cores. Eu falo, tem um povo de amarelo que vai aí te socorrer. Aí passam motos de moto amarela, com camiseta amarela numa moto. E vai na cidade mais próxima chamar alguém para ajudá-lo. O socorro. E ele vem de camiseta amarela. Aí, em outra situação, eu falo, olha, eu estou vendo um povo, pessoal, às vezes está no aeroporto acontecendo alguma coisa, outros fatos também, que eu vou contar depois nos outros livros. E eu falo, olha, calma, olha, tem um povo que está aí todo de azul clarinho. Aí a pessoa vira para mim, não é possível, não tem condição. Eu fui atendida por um pessoal todo vestido com uniforme azul claro. E aí eu falo, pô, meus amigos estão muito bacanas, né? Agora eu chamo de amigos, porque eles me deixaram um pouco inquieta, mas eu mesmo assim, eu continuo tendo os contatos, às vezes à noite, quando eu fecho os olhos. Teve um dia que eu fechei os olhos, assim, tinha um assim, com os olhos muito perto de mim, aí eu levantei, aí eu vou ler, e o tempo passa, tomo uns remedinhos que eu não bebo, e aí vou dormir. Mas os contatos continuam e, assim, eu não vou dizer até graças a Deus, porque um dia eu falei com eles de Deus, do nosso Jesus, perguntei, você sabe quem é Jesus? Eles pararam. Eu acho que o Jesus deles é diferente do nosso. Nós temos uma outra história, né? Eu acredito. Aí, em Montes Claros, ó, se alguém já viu também, Montes Claros, esses seres que aparecem para mim em Montes Claros, parecem cara de coelho. Eu tive visões com esses seres também. E eu quero falar também sobre o Zezinho ET de Montes Claros, que é uma figura fantástica. Fantástica, ainda está vivo. Só tem 2 minutos aí. Aí, é isso. Eu tenho que agradecer esse momento, né? E dizer para as pessoas que fizeram contato com esses seres, que não se assustem, podem me procurar, podem me ligar, com certeza vão. A senhora mora aqui em Valadares hoje, né? Moro em Valadares, na Ilha dos Araújos, Pode ligar para mim, não tem problema não. Tem um e-mail também que está no livro, o livro está na leitura, né, do shopping. Qualquer informação eu passo para o nome do contato. Com certeza, e eu terei muito prazer em conversar com vocês, contar o resto da minha experiência e, se possível, ajudar, porque eu tive muita ajuda. Para eu estar aqui hoje contando, eu tive muita ajuda e muita coragem também para escrever. O que eu relatava nos cadernos, que eu tinha tipo diários, eu tive a coragem para escrever o livro. E eu me libertei através das palavras do livro, porque eu vivia com essa angústia, guardando tudo isso, sem saber o que era. Eu falei, poxa, eu tenho esquizofrenia paranoide. Fiz todo tipo de exame, viu, gente? Estou deixando bem claro, todo tipo de exame. Até não tenho esquizofrenia paranoide, não tenho nada na cabeça. E aí, se alguém precisar de ajuda nesse momento, né, de acordo com a Dona Selma, infelizmente o tempo está curto, porque é um podcast para se fazer durante 2 horas, né? É verdade. Mas a gente fica muito satisfeito em saber que a senhora está escrevendo, né, mostrando as suas histórias. E o livro se encontra à venda, né, na leitura do GV Shopping.
Então, eu quero agradecer a senhora, que a senhora continue nesse trabalho de ufologia e que, de fato, a gente vai... É tanta informação que tem. Verdade. Que a gente acaba acreditando que existem seres, né? É uma busca, né? Uma busca pessoal intransferível. Há pouco tempo, eu não sei se eu já falei com a senhora, eu tive a visita aqui na TV de um senhor de Belo Horizonte também, ufólogo, empresário, e ele conversa vai, conversa vem. Ele falou que era embaixador cósmico. Eu o conheço. E realmente perguntei o que é que... Esqueci o nome dele. Valmir. Valmir, O que é ser embaixador cósmico? Eu faço contato entre terrestre e terrestre. Sim, eu assisti. Então é isso aí, dona Selma. Muito obrigado. Eu que quero agradecer, estou à disposição, quem quiser me procurar, para que eu possa ajudá-los da forma como eu fui ajudada. E eu tive coragem e determinação para escrever esse livro contando as minhas histórias. Muito obrigado, dona Selma. E muito obrigado aos nossos assinantes pela atenção dada ao nosso podcast de hoje. Muito obrigado. Obrigada.